Glória a Deus, boa noite, graça e paz. Nós vamos, se der tempo hoje, nós queremos concluir essa série de Romanos. Essa eu acho que é a 8ª palavra. E se você puder e quiser depois, assista lá no YouTube, tá? Nós estamos falando uma sequência sobre nenhuma condenação a quem está em Cristo Jesus. Falamos sobre a mentalidade do reino, falamos sobre ser filhos, falamos sobre ser herdeiros de Deus, co-herdeiros com Cristo. E hoje eu quero compartilhar um pouco contigo, versículo 26 e 27, que diz assim: da mesma forma, o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, pois não sabemos orar, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Nós temos compartilhado, eu estou sentindo uma reverberação, Eberson. Nós temos compartilhado aqui nessas terças-feiras sobre verdades que transformam as nossas vidas. E nós temos dito que na terça aqui é um culto para impulsionar a nossa fé. E é muito importante nós entendermos algumas coisas para podermos desfrutar daquilo que o Senhor tem para nós. E aqui nesse versículo 26 e 27, o apóstolo Paulo está dizendo: olha, da mesma forma, o Espírito Santo nos ajuda em nossa fraqueza, pois não sabemos orar, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Em outra tradução, na Almeida Revista e Atualizada, diz que nós não sabemos orar como convém. E o verso 27 diz: aquele que sonda os corações e conhece a intenção do Espírito, ele diz, por isso ele intercede por nós, de acordo com a vontade de Deus. Então é muito importante nós entendermos isso. Nós não caminhamos sozinhos. Nós temos a ajuda poderosa do Espírito Santo. E o Espírito Santo, ele habita em nós. O Espírito Santo, ele nos convence do pecado, da justiça, do juízo. Mas o Espírito Santo, ele está em nós. Ele habita dentro de nós. E além dele, obrigado, Paulo. Além de tantas coisas poderosas que o Espírito faz em nós, através de nós e apesar de nós, a Bíblia também diz que o Espírito Santo intercede por nós. Então, todos nós que estamos aqui, nós já enfrentamos momentos de fraqueza, momentos de dificuldade. Todos nós aqui já houve momentos que nós não conseguimos orar, ou até mesmo momento que em oração as nossas palavras elas não saíam, elas não fluíam. Às vezes nós ficamos só gemendo diante de Deus, às vezes chorando, às vezes soluçando, às vezes sem conseguir liberar palavras. Por quê? Porque parece que dá uma travada geral. Mas a Bíblia diz que o Espírito Santo é justamente quando falta força para nós conseguirmos expressar as palavras, liberar as palavras, que há um sentimento de vazio, sabe, que parece que está um oco dentro de nós. É exatamente nesse momento que nós precisamos entender essa verdade. O Espírito Santo está presente, ele veio habitar dentro de nós. Consegue entender isso? Ele mora dentro de nós. Então o apóstolo Paulo, ele está falando aqui para nós sobre essa ação sobrenatural, onde o Espírito Santo ele entra em áreas, sabe, que nós não conseguimos entrar para poder exatamente nos ajudar. Então existem choros que tocam os céus. Você vai ver o filho de Agar no deserto, sabe, a criança chora e toca os céus. Você vai ver muitas situações. Ana, ela quer um filho, e ela chega, está lá em 1 Samuel, ela chega diante de Deus, e ela não consegue liberar palavras, a ponto que o sacerdote chega e fala assim: você está bêbada? Você está embriagada? E imagina se o pastor chegar aqui e ver você orando e falar assim: você bebeu foi cachaça hoje? E ela disse: não, meu senhor, porque Eli começou a olhar e viu que ela só mexia com os lábios. Então as palavras que não saíam dos lábios de Ana trouxe, sabe, algo profético para a nação de Israel, porque o Espírito Santo ele conhece. A parte 26 aí, o início diz: porque da mesma forma o Espírito nos ajuda onde?
em nossa fraqueza. Em nossa fraqueza. Sabe, um dia eu vi um pastor dizendo, olha, eu estava numa campanha de oração e o pastor disse, olha, se você sair da sua casa para vir dormir aqui no tapete da igreja, para vir babar aqui, é melhor você ficar na sua casa. Mas eu já te falo o contrário. Eu acredito que Deus não se importa com isso. Deus não se preocupa com isso. Sabe, de repente você vai orar, você não consegue orar. Quantas vezes nós fomos orar e nós dormimos? Qual é o pai que se preocupa com um filho ou com a filha que dorme no seu colo? Então, existem palavras que nós não conseguimos expressar essas palavras. Pede para diminuir só um pouquinho não, o Ebson vai lá. Obrigado, Ebson. Então, da mesma forma, o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza. A palavra ajuda, aqui no grego, eu tive pesquisando, e essa palavra que ajuda, no grego é sinantilambanomai. Eita glória! Cheira babá. Olha só, sinantilambanomai. Eu tinha escutado o pastor Luciano Subirá falando sobre essa palavra, quando ele prega sobre os dons do Espírito. O que significa essa palavra? Significa exatamente tomar junto com alguém um fardo pesado. Então o que o texto está dizendo aqui, da mesma forma o Espírito faz o quê? Nos ajuda. Esse ajuda aí é sinantilambanomai, tomar junto com alguém um fardo. Ou seja, o Espírito, ele não somente nos observa sofrendo, mas ele pega o peso conosco. É mais ou menos o seguinte, você já viu pessoas que você está ali carregando um peso, o cara está coçando, o cara está ali e não ajuda, e o cara está aqui morrendo carregando um peso. Vou só te dar um exemplo do que significa essa palavra ajuda. É como se eu pegasse aqui uma mesa, imagina uma mesa grande, eu pego de um lado, e essa ajuda aí é o seguinte, o Espírito Santo pega do outro lado, e junto eles carregam essa mesa. Então esse texto aqui, por um tempo nós vamos chegar lá. Eu falava assim, poxa, mas se o Espírito Santo intercede por mim, então quer dizer que eu não preciso orar. Nós vamos falar sobre isso. Mas aqui, o que Paulo está dizendo é o seguinte, olha, da mesma forma o Espírito, ele nos ajuda em nossa fraqueza. Ele não vai resolver tudo não. No momento da dificuldade, no momento da crise, ele vai pegar de um lado e você do outro. E junto você vai. Ele não nos deixa só. E na parte B do versículo ele continua dizendo, porque nós não sabemos orar. Em outras traduções tem mais uma palavra que diz, como convém. Porque nós não sabemos orar como convém. Aí ele diz, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Com gemidos inexprimíveis. Então, o Espírito Santo, sabe, ele sabe de dores que nós sentimos e que nós não conseguimos liberar. Existem frases que nós não conseguimos articular para liberar diante de Deus. Sabe, uma das orações que a minha esposa fazia, lá quando era mais nova convertida, é que ela pedia direção de Deus quando ela fosse fazer uma oração por alguém. E era incrível como eu escutava o testemunho de algumas pessoas que diziam assim, pastor, mas a pastora Rosângela orou por mim, mas ela falou tudo o que estava acontecendo. Não foi revelação, não foi palavra de conhecimento, foi o Espírito Santo fazendo o quê? Direcionando as palavras. Por quê? Porque tem um conhecimento que nós não sabemos. Existem expressões que não cabem em palavras, situações que nós nem mesmo sabemos pedir a Deus. Porque existem momentos que a nossa cabeça está confusa, que nós não sabemos qual direção tomar, aí o Espírito toma. A Bíblia diz em Romanos capítulo 8, no verso 27, está aí, que o Espírito intercede pelos santos como? Pode colocar o outro versículo. Porque o Espírito intercede pelos santos como? De acordo com a vontade de Deus. Às vezes nós não sabemos o que nós vamos pedir. E aqui se você puder, leia o livro do pastor Luciano Subirá. Talvez não dê tempo de a gente falar sobre isso.
que ele fala da importância de orar em outras línguas. Porque quando eu oro em outras línguas, o meu espírito de fato ora, e dentro de mim habita o Espírito Santo de Deus. Então, nem sempre Deus vai fazer o que nós queremos, mas sempre Ele vai fazer aquilo que nós precisamos. Então, o Espírito Santo não apenas ele intercede, mas ele vai alinhar o nosso coração à vontade de Deus, mesmo quando nós não entendemos. O Espírito Santo ele pega do outro lado da mesa e nos ajuda a carregar. João capítulo 16, versículo 13, a Bíblia diz assim, olha: quando vier o Espírito da verdade, diz exatamente isso, ele vos guiará em toda a verdade. Então, esse texto que nós lemos aí é exatamente isso. Na primeira parte, pode colocar, volta um pouquinho, gente, Gabriel. Ele diz que o Espírito Santo, ele intercede, porque o Espírito faz o quê? Intercede por nós. Olha o que diz o versículo 27, pode colocar o próximo. Olha o que ele diz, aquele que sonda os corações, lá embaixo, porque o Espírito faz o quê? Ele intercede por nós. Agora, a pergunta é, como é que o Espírito Santo intercede por nós? Na Bíblia, interceder significa orar e pedir a Deus em favor de outra pessoa. A intercessão é quando eu me coloco entre a pessoa e Deus. Então, eu coloco aquela pessoa diante de Deus, eu intercedo por ela. Isso é intercessão bíblica. Eu pego o nome de uma pessoa e vou interceder por ela. Eu vou colocar diante de Deus as necessidades daquela pessoa, as dores daquela pessoa, sabe, o agir de Deus na vida daquela pessoa. As causas daquela pessoa estão diante de Deus. Então, interceder é colocar-se entre a pessoa e Deus. Isso é intercessão. E aqui nesse capítulo 8 de Romanos, que nós temos estudado esses dias, Paulo mostra duas intercessões. Uma, ele fala que Jesus intercede por nós como um advogado diante do Pai. Versículo 34 diz o seguinte: quem os condenará? Foi Cristo Jesus que morreu, e mais, que ressuscitou e que está à direita de Deus e que também intercede por nós. Versículo 34 de Romanos está dizendo exatamente isso. E quem nos condenará? Foi Cristo Jesus que morreu, e mais, Cristo Jesus ele ressuscitou, e mais, ele está à direita de Deus e também intercede por nós. Apocalipse fala que ele é o nosso advogado. Hebreus capítulo 7, versículo 25, Paulo, o autor de Hebreus, diz: portanto, Jesus é capaz de salvar definitivamente aqueles que por meio dele aproximaram-se de Deus, porque ele vive para sempre para interceder por nós. Jesus é o nosso intercessor. Então, o Espírito Santo intercede dentro de nós, sabe, como nosso ajudador. A Bíblia diz que Jesus está diante do Pai para interceder por nós. Ele é o nosso advogado. Então, quando chega alguma causa contra nós, Jesus está ao lado e ele intercede junto a Deus pela minha causa. Então eu chego com a causa, eu faço uma oração. A Bíblia diz que a oração dos santos é depositada numa vasilha e ela queima como incenso e ela sobe até as narinas de Deus. O salmista diz isso. Então, quando essa oração chega diante de Deus, tem um advogado ali, tem Jesus, e Jesus vai interceder. Senhor, estão pedindo o meu nome, então eu estou aqui para interceder. É o que Paulo está dizendo aqui em Romanos capítulo 8, versículo 34, em Hebreus capítulo 7, versículo 25, diz exatamente isso. Agora, o Espírito Santo, ele intercede dentro de nós, como o nosso ajudador. O Espírito Santo, ele não ora no nosso lugar, mas ele ora em nós e através de nós. A intercessão dele é exatamente algo interno, algo espiritual, não é algo substitutivo. Ele não substitui a nossa oração, ele ora conosco, ele nos impulsiona. É por isso que constantemente nós temos que orar e pedir essa direção. Por quê? Porque o Espírito Santo, ele nos ensina a orar. João capítulo 16, versículo 13,
A Bíblia diz: quando vier o Espírito da verdade, ele vos guiará em toda a verdade. Lucas capítulo 12, versículo 2, a Bíblia diz: e o Espírito Santo vos ensinará naquele momento aquilo que é vez de dizer. Olha só, o que é que Lucas 12, 12 está dizendo? Fica tranquilo, porque o Espírito Santo vai te ensinar naquele momento o que você vai ter que dizer. Então, assim como ele ensina, como ele nos inspira, é por isso que muitas vezes, quando nós estamos falando de Jesus para alguém, talvez numa conversa, às vezes a gente nem articula isso na nossa mente, mas de repente começa a aparecer texto bíblico. Você começa a dar algum tipo de testemunho, porque o Espírito Santo está gerando algo dentro de nós, porque o Espírito Santo nos ensina a orar. E o Espírito Santo, ele traduz, sabe, o nosso gemido. O Espírito Santo, ele traduz a nossa dor, ele traduz a nossa emoção. É por isso que o apóstolo Paulo está dizendo que ele intercede com gemidos inexprimíveis. Ou seja, ele faz isso com a profundeza de uma linguagem, sabe, que a mente humana não consegue alcançar. Ela não consegue alcançar. O Espírito Santo, ele faz isso. Então, esse texto, depois você pode dar uma olhadinha lá, quando Ana, ela faz a oração para que Deus desse a ela um filho. Então, quando você não tiver palavras para orar, o Espírito Santo vai traduzir aquilo que você sente em oração, com eficiência, com eficácia diante de Deus. Mas o Espírito Santo também, ele alinha a nossa oração à vontade de Deus. Ele diz que o Espírito intercede pelos santos, pelos crentes, de acordo com a vontade de Deus. Muitas vezes nós oramos com sinceridade. Nós somos sinceros quando nós estamos orando, mas nós oramos fora da vontade de Deus. E o Espírito Santo, ele tem essa capacidade, quando nós permitimos, de corrigir a direção da nossa oração. Então, o Espírito Santo, ele não substitui a nossa oração. O Espírito Santo, ele não vai ficar intercedendo por nós e nós vamos ficar quietos. Não, lembre-se disso. O Espírito Santo é aquele que pega do outro lado da mesa e que nos ajuda a carregar. Então, pense exatamente assim: nós falamos com Deus, o Espírito Santo, ele traduz e alinha o que nós falamos, e Deus responde de acordo com a sua vontade. Quantos estão entendendo? Em outras palavras, o crente ora, o Espírito corrige e Deus responde. Então, sem oração, não tem como o Espírito Santo alinhar nada. Quero passar para o seguinte, para o próximo. Se der tempo, nós vamos caminhar, mas o último é o que eu queria enfatizar. Eu ia dar só um toquezinho para nós podermos enfatizar o ponto 11. Mas vamos falar um pouquinho sobre isso aqui. Nós estamos sendo transformados como? Diariamente, dia a dia. Pois aquele que de antemão conheceu, Deus também os predestinou. Para quê? Para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o quê? O primogênito entre muitos irmãos. Jesus um dia, ele foi o unigênito Filho de Deus. Então ele era o único Filho de Deus que existia. Mas quando Jesus morre e ressuscita, ele se torna o primogênito, o primeiro de uma nova criação. Então Jesus, depois que morre e ressuscita, ele não se torna o único Filho de Deus, porque a Bíblia diz que todos aqueles que receberam a Jesus, Deus lhe deu o direito de serem feitos filhos de Deus. Agora, imagine o seguinte: quando eu aceito Jesus, eu sou feito filho de Deus. Então, já não existe mais só o unigênito, existe o primogênito. Agora, esse primogênito aqui, ele é o modelo, ele é a referência para todos os outros filhos que viriam depois dele, fossem transformados diariamente na sua própria imagem. A palavra cristão, ela aparece 3 vezes na Bíblia. 3 vezes na Bíblia. E a palavra cristão significa pequenos cristos. Então, o plano de Deus, entenda algo: igreja não é ponto de chegada. Igreja é ponto de partida. Se
o finalizar de Deus fosse somente a salvação do homem, já falamos isso outras vezes. Quando alguém aceitasse Jesus, Deus mandava uma parada cardíaca, mandava um ataque nele e matava. Porque tem gente que dá trabalho demais. Eu já dei muito trabalho, irmãos, no sentido de natureza. Então assim, imagine quantas pessoas que convertem, desvia, converte e a vida não é transformada, converte e fica naquela montanha russa. Aí, então tem pessoas que acham que o propósito de Deus é só salvar. Se o propósito de Deus for só salvar, quando a pessoa convertesse, já matava logo. Pronto, vai para o céu. Agora, qual é o propósito final de Deus? É que igreja é ponto de chegada. Agora, dia a dia, eu vou ser transformado. Para aqueles que de antemão conheceu, também os predestinou para ser o quê? Conforme a imagem de seu filho. Então escute, eu preciso entender essa verdade, porque isso muda a minha vida. Todo dia, cada dia que passa, eu preciso ser mais parecido com Jesus. A cada dia que passa, a minha linguagem tem que ser mais parecida com a linguagem de Jesus. A cada dia que passa, as minhas ações, as minhas reações, o meu comportamento, o meu amor, tem que me fazer mais parecido com Jesus. Sabe, eu tenho que chegar lá na minha casa, na minha família, e as pessoas têm que olhar, não porque eu falo muito, não porque eu estou muito forte, muito gordo, muito magro, não porque eu estou ganhando dinheiro e sou isso, só que não. Eles têm que olhar e dizer assim, você parece com Jesus. Sabe, tem alguma coisa na sua vida que é diferente. As pessoas têm que olhar para nós e ver que a cada dia que passa, nós estamos sendo transformados conforme exatamente a imagem do seu Filho. 2 Coríntios capítulo 3, versículo 18, o apóstolo Paulo diz assim, olha: e todos nós, com o rosto descoberto, refletimos como um espelho a glória do Senhor. Uau! Somos transformados de glória em glória, na mesma imagem, como pelo Espírito do Senhor. Vou repetir, 2 Coríntios capítulo 3, versículo 18. E todos nós, com o rosto descoberto, refletimos como um espelho a glória do Senhor. Você consegue entender isso, irmãos? Você já viu? Eu estou falando de um espelho normal. Tem espelho que deixa a gente maior, tem espelho que deixa a gente comprido, mas ele está dizendo aqui, olha, imagine um espelho certo, o melhor espelho que existe. Quando nós nos colocamos diante dele, nós refletimos uma imagem, e a imagem é a nossa imagem. Agora, Paulo está dizendo, olha, todos nós com o rosto descoberto, refletimos como um espelho a glória do Senhor. Ele está dizendo, olha, quando você chegar diante do espelho, é a glória do Senhor que vai estar ali. Quando você chegar diante da esposa, do esposo, dos filhos, do patrão, do amigo, de quem quer que seja, é a glória do Senhor que vai se manifestar. As pessoas vão olhar e dizer, uau, a glória do Senhor está sobre a sua vida. Ele diz, sabe por quê? Porque nós somos transformados de glória em glória, na mesma imagem do Senhor, como pelo Espírito de Deus. Então, eu preciso entender que eu estou, se pudesse, sabe, irmãos, nós podíamos escrever na nossa testa, estou em construção, ou estou em transformação. É muito importante nós fazermos uma avaliação, sabe, semanal, mensal, semestral ou anual, de o quanto que nós estamos mais parecidos com Jesus. Eu volto a repetir, o propósito final de Deus não é apenas levar a mim e a você para o céu, mas fazer o céu habitar dentro de nós, fazer com que a glória de Deus, ela supite, ela flua de tal forma, que a imagem dele, sabe, preencha qualquer lugar que nós chegarmos. Deus não deseja apenas crentes salvos, o propósito de Deus é ter um exército de milhões, de bilhões de crentes parecidos com Jesus, que falem como Jesus,
que vivam como Jesus, que tenham os valores de Jesus. É exatamente isso que o apóstolo Paulo está falando. Então o propósito final não é só ser salvo, o propósito final não é só resolver problema, o propósito final o propósito final é o seguinte: independente da situação, eu vou sair dela mais parecido com Jesus. E como é que essa transformação acontece? Dia a dia, enquanto o Espírito Santo trabalha dentro de nós. A pergunta é: o Espírito Santo pode trabalhar todos os dias? Ou eu vou resolver do meu jeito? Eu posso resolver qualquer coisa do meu jeito, mas não vai me fazer mais parecido com Jesus. Agora eu posso, diante de qualquer situação, deixar o Espírito de Deus agir na minha vida e ser parecido com Jesus. Quantos estão entendendo, irmãos? Seja honesto mesmo. Se você é igual eu, imagina que você chega no lugar, depois do culto, com a sua mulher, com os filhos, chega ali, senta, aí pede uma pizza. Só que a pizza não vem. Só que ela demora 30 minutos. Ela demora 1 hora. Aí você percebe, você fica de olho. Aí você percebe que teve alguém que chegou depois de você e ele já está comendo a pizza. Dá vontade de fazer o quê, irmãos? Dá vontade de reclamar, brigar, rodar a baiana e falar assim: eu tenho direito, porque não é de graça, eu sou cliente. Não é verdade? Agora, o que que nos faz mais parecido com Jesus? Dói, não dói? Dói. Dói. Eu estou te falando que dói, porque eu sei que dói. Você engolir seco mesmo assim, ainda fala assim: obrigado, que Deus te abençoe. Aí você vai para casa daquele jeito. Agora, tem atitudes que nos faz mais parecido com Jesus. Sabe? Quando nós somos bem atendidos, na hora que você for pagar, vai lá no caixa e fala assim: ó, aumenta o salário daquele cara lá, porque aquele cara é bom para atender, viu? Olha, tá top, top, top. Ou então, a gente pode simplesmente falar assim: eu estou pagando, tem que servir mesmo assim. Nós temos oportunidade todos os dias de ser transformado, de glória em glória. Quando nós aceitamos a Jesus, o Espírito Santo plantou dentro de nós uma nova natureza. E ali começou um processo de transformação. É por isso que Paulo diz em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17: portanto, se alguém está em Cristo, ele é nova criatura. Eis que as coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. É toda vez que vai acertar? Não. Às vezes eu vou apelar, às vezes eu vou zangar, mas eu tenho um compromisso. Sabe qual é o compromisso? Ser parecido com Jesus. Não é porque eu errei de manhã que eu vou ter que errar à tarde. Sabe, eu vou entender, reconhecer e dizer: eu estou sendo transformado de glória em glória. Sabe, quando Paulo diz de glória em glória, ele está dizendo: olha, isso aqui é um processo contínuo. Isso aqui é um processo, quando Deus ele vai construir em nós. Primeiro ele vai ter que destruir um bocado de coisa. Primeiro algumas coisas vão ter que ser estipadas de nós, para ele poder edificar coisa nova. O problema é que muitas vezes nós não queremos que Deus destrua o que há em nós, que não nos faz parecido com Ele. Então nós começamos a querer edificar. Irmãos, eu não sei você, eu já edifiquei sobre construção mal feita. Eu já fiz remendo. E a pior coisa que existe é você construir em cima de coisas mal feitas. Porque você vai passar a vida todinha sabendo, você é mais do que ninguém. Às vezes quem vê de fora acha que a construção está legal, mas você sabe onde é que estão os defeitos. Você sabe onde é que a parede está rachada. Você sabe onde é que foi feito gambiarra. Agora, quando nós falamos assim: Deus, pode arrebentar com tudo, destrói tudo aqui, mas eu quero ser parecido com o Senhor. Sabe, nem que eu erre uma vez, que eu erre 2 vezes, eu vou errar 70 vezes, mas eu quero ser parecido com o Senhor. Eu preciso perseguir, porque esse é um processo contínuo, eu vou avançar de glória em glória. Então, cada vitória que nós tivermos sobre o pecado, cada perdão que nós formos concedendo, cada passo de fé, cada experiência, tudo isso, escute, faça valer a pena cada luta que você enfrenta. Faça valer a pena cada dificuldade. Faça valer a pena, sabe, qualquer coisa que aconteça.
qualquer coisa, faça valer a pena. E que isso nos faça mais parecido com Jesus. Sofrer por sofrer não adianta nada. Sabe? Qualquer coisa que aconteça de negativo conosco ou de bom conosco, precisa nos fazer mais parecido com Jesus. Precisa nos fazer mais parecido com Jesus. Quantos estão entendendo aqui? Filipenses 1,6, o apóstolo Paulo diz: estou plenamente certo de que aquele que começou a boa obra em vós, há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Aí em Romanos, no capítulo 8, versículo 29, ele diz: porque quem dantes conheceu, ele também os predestinou para serem conformes o quê? A sua imagem. Então qual que é o propósito final de Deus? É transformar as nossas vidas de glória em glória, de dia em dia, e nos fazer mais parecidos com Jesus. Eu preciso compreender essa verdade aqui. Eu preciso me tornar mais parecido com Jesus. 1 João capítulo 2, versículo 6 diz: aquele que diz que permanece em mim, deve andar como ele andou. Quantos podem dizer amém? Quero te convidar a ficar em pé, quero chamar aqui o pessoal do louvor. E o último tópico, pode colocar? Esse aqui, vou deixar para a semana que vem. Então não perca esse aqui vai ser muito legal. Olha o que diz: quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada? Olha o próximo. Pois eu estou convencido de que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem demônios, nem o presente, nem o futuro, nada, nem quaisquer poderes, nem altura e nem profundidade. Ele diz: nada poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Aleluia! Eu quero compartilhar contigo a semana que vem sobre isso, sobre esse amor sacrificial, sobre esse amor incondicional, sabe, sobre esse amor que se entregou. Quantos podem dizer amém? Se você quer e pode, erga suas mãos aos céus e invoque o nome do Senhor. No domingo nós falamos aqui a respeito do poder que há no nome de Jesus. E hoje nós estamos falando aqui exatamente isso também. Talvez você que já foi cheio do Espírito Santo e ora em outras línguas, invista tempo orando em outras línguas. Invista tempo orando. Porque a Bíblia fala que quando nós oramos em mistérios, então a Bíblia diz que há uma conexão direta com o trono do Senhor. É uma linha direta. E ele diz: olha, nós podemos orar. Sabe, quem fala em outras línguas, sabe, o Senhor sabe. Às vezes você vai estar intercedendo por alguém em outras línguas. Às vezes você leva o seu pensamento em alguém, você não sabe pelo que orar, e você começa a orar em outras línguas, e o Espírito Santo está conduzindo essa oração. Ah, Jesus, nós invocamos o teu santo e bendito nome. Nós nos rendemos inteira e completamente ao Senhor, Pai. A tua palavra diz que o Espírito Santo intercede por nós. Deus, a tua palavra diz que antes mesmo que as palavras cheguem à nossa boca, o Senhor já conhece todas elas. Ah, Espírito Santo,